Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos Teorema de Bayes. Eu começo com a história do assunto. O Bayes nasceu na Inglaterra e foi estudar na Escócia. E lá ele se tornou pastor presbiteriano. O que é um presbiteriano? Aí eu tenho que falar do João Calvino, que fundou o calvinismo, uma igreja protestante. Para um calvinista, todos os homens são pecadores, mas Deus, num ato de misericórdia, escolhe aqueles que serão salvos. E essa escolha já foi feita há muito tempo, muito antes de nós nascermos. Então, para um calvinista, os nossos atos não são responsáveis por nos levar ao céu ou ao inferno, porque isso aí é uma escolha de Deus. Só que uma pessoa consegue saber se ela foi uma daquelas eleitas por Deus. Quando uma pessoa é íntegra, trabalha honestamente e consegue ganhar bastante dinheiro, ela é uma daquelas que foi eleita. A burguesia lá dos anos 1600, 1700 adorou essa ideia, porque agora um burguês tinha um fundamento religioso para ser íntegro, trabalhar bastante e ficar rico. Um calvinista escocês é um presbiteriano. Um calvinista inglês é um puritano e um calvinista francês é um huguenote. Então aí, o tipo de pregação que o pastor presbiteriano Bayes fazia. Além de ser pastor, ele tinha interesses científicos, matemática, física, astronomia, e o Bayes anotava em cadernos. Ele essencialmente não publicava. Certo dia, o Bayes se interessou em um jogo. É um jogo ao estilo sinuca, bilhar, essas coisas assim, só que com uma grande diferença. Não existe a caçapa. A bola não cai em um buraco. Havia algumas esponjas que ficavam nas laterais da mesa. Então, provavelmente, analisando probabilidade de vitória em um jogo desse estilo, que era bem popular lá na Inglaterra, Escócia, dos anos 1700, esse bilhar sem caçapa, ele escreveu sobre probabilidade. O Bayes morreu em 1761 e um amigo dele ficou com aqueles cadernos cheios de anotações científicas. Achou um resultado importante e publicou em 1763. Eu fui lá e achei o artigo original em que aparece o Teorema de Bayes. É esse aí. A primeira metade da leitura do artigo é agradável, a segunda metade é bem difícil, porque envolve probabilidade com geometria. Então, é de uma maneira muito diferente daquela com a qual nós estamos acostumados. Mas esse aí é o artigo original. Bom, para chegar no Teorema de Bayes, eu vou fazer com um exemplo, que é o seguinte. Em uma indústria, bolas são feitas em duas máquinas. A máquina 1 é responsável por 75% da produção. Das bolas produzidas na máquina 1, 20% é azul. E o resto é vermelho. A máquina 2 é responsável por 25% da produção. Das bolas produzidas na máquina 2, 30% é azul.
o resto é vermelho. Aqui está o diagrama para representar essa parte do enunciado. Eu vou fazer uma primeira pergunta que ainda não é o teorema de Bayes. É o seguinte. Ficou bem em cima ali. Deixa eu apagar esse %, vou ter que botar para cima. Óculos. 70%. Qual a probabilidade de ser produzida uma bola azul? Aí está a minha primeira pergunta. Eu vou precisar ser um pouco técnico, mas rapidamente vai dar para entender que não é necessário usar essa notação tão pesada que está aqui. Então eu quero saber de bola azul. A é o evento sair bola azul. O que é que pode acontecer? Ou eu tenho uma bola produzida na máquina 1, ou uma bola produzida na máquina 2. Então, essa bola azul, ela veio ou de uma máquina ou de outra. Ou seja, são eventos mutuamente exclusivos. Não tem intersecção. Ou é de uma máquina ou é de outra. A probabilidade de ser produzida uma bola azul é assim, ó. Máquina 1 e azul, ou máquina 2 e azul. O E eu traduzo aqui como a intersecção e o OU como a união. E eu ainda estou falando de eventos mutuamente exclusivos. Não tem intersecção. Veio ou de uma máquina ou de outra máquina. A probabilidade da união de eventos mutuamente exclusivos basta somar. Eu tenho que calcular a probabilidade de ser da máquina 1 e azul, depois somar com a probabilidade de ser da máquina 2 e azul. Agora, eu entrei em probabilidade condicional. É o seguinte, lá na aula de probabilidade condicional, nós sabemos que a probabilidade do máquina 1 e azul é assim, ó. Você vai multiplicar a probabilidade de ser produzida na máquina 1 pela probabilidade de ser azul, sabendo que foi produzida na máquina 1. Espera aí, eu vou explicar isso bem melhor. Vamos aos poucos. O que é essa barra que apareceu aqui? Você já sabe. Isso aqui você vai ler como sabendo o que. Aqui, ó. Azul, sabendo o que foi produzida na máquina 1. Eu vou olhar ali no meu diagrama. O que é a probabilidade de ser produzida na máquina 1? É esse 75% que aparece aqui. Vou colocar aqui. 75%. E tem que multiplicar pela probabilidade de ser azul, sabendo que foi produzida na máquina 1. É simplesmente aquele 20% que está lá. É aquele 20% que está lá. Então, note que, quando a gente olha aqui, a fórmula parece uma coisa meio grande, mas ali com o diagrama é muito simples, é só multiplicar. Vou colocar aqui em verde, ó, o caminho que leva até a bola azul. Então, tenho 75% aqui, que eu multiplico com aquele 20%. Ou, é esse mais. Agora eu vou falar sobre a máquina 2. O que é essa probabilidade de ser produzida na máquina 2? Isso aqui, ó, é esse 25%. E o que é essa probabilidade de ser azul, sabendo que foi produzida na máquina 2? É simplesmente esse 30% aqui. Agora eu tenho que colocar aqui os 25% vezes os 30%. Então, isso que está aqui é simplesmente você pegar
e ver qual é o caminho que leva lá na bola azul, agora olhando pela máquina 2. Então, ó, aqui falando da máquina 2, aqui falando da máquina 1. Eu já fiz essa conta, dá 22% e meio. 0,225. Isso aqui se chama probabilidade total. Vou escrever aqui, ó. A probabilidade total. É o total de maneiras, né, está relacionado com o total de maneiras de produzir uma bola azul. Agora é que vai aparecer o teorema de Bayes, que vai usar isso aí. É assim, ó. Sabendo-se que uma bola azul foi produzida, qual a probabilidade de ela ter sido feita na máquina 1? Tá, vamos aos poucos. De novo aquela história, eu coloquei aqui uma fórmula, rapidamente nós vamos abandonar isso. O que é que você tem que entender? Eu estou falando de uma probabilidade condicional. Eu tenho uma informação adicional. Olha esse início aqui, ó. Eu já sei que foi produzida uma bola azul. Então, isso altera o espaço amostral. Estou falando de probabilidade condicional, porque eu tive uma alteração no meu espaço amostral. Eu tenho uma informação antes mesmo de fazer as contas. Vamos à pergunta. Qual a probabilidade de ela ter sido feita na máquina 1? Então, olha aqui, ó. Qual é a probabilidade de ter sido feita na máquina 1, sabendo o quê? A barrinha sabendo o quê? A bola é azul? Simplesmente uma probabilidade condicional. Eu quero calcular a probabilidade de ter sido feita na máquina 1, só que eu já tenho uma informação anterior, que a bola que foi produzida é azul. Lá da aula de probabilidade condicional, nós sabemos que a fórmula é essa daqui. O que apareceu aqui embaixo? A probabilidade de ser uma bola azul. Então, é aí que surgiu o teorema de Bayes, porque no teorema de Bayes, aqui embaixo aparece uma probabilidade total. Essa probabilidade de ser azul é aquilo que eu calculei ali em cima. E aqui no numerador, a intersecção. Qual é a probabilidade de ser produzida na máquina 1 e ser azul? É aquela história da multiplicação. Isso já apareceu também. Você já vai entender, é bem tranquilo. Máquina 1 é azul. Máquina 1 é azul, é o que está aqui, ó. Eu vou riscar e vou apagar, ó. Máquina 1 é azul, ó. Máquina 1 é azul, é aquela multiplicação ali. Então, quer ver como é fácil o teorema de Bayes? A parte de baixo, nós já calculamos. Aquele 0,225. Aqui no numerador, também é um daqueles ramos. É esse número que está aqui, que é o meu... tem que calcular. Esse aqui, ó. Esse que está no verde aqui. Que é 75 por 2,50, 15%. 0,15. Então, fazendo as contas, posso dividir por 5. 2/3. 2/3 é a probabilidade, mas eu vou ajudar a fazer isso de uma maneira bem rápida. Eu quero que você faça o teorema de Bayes olhando para este diagrama aqui. Agora que eu tenho ele pronto, você vai entender como que se faz. Como é que se calcula a probabilidade de ser produzida na máquina 1 sabendo que é azul? O que é que vai embaixo? Você vai colocar
todos os caminhos que levam até uma bola azul. Vai pegar os 75%, caminho que está em verde, multiplicar pelo 20%, vai para outro caminho, então você vai somar. Agora o caminho que está ali em roxo, 25% vezes 30%. O que é que vai em cima? Eu estou falando da máquina 1, então eu vou repetir o caminho da máquina 1. 75% vezes os 20%, faz a conta ali e acha os 2/3. Note como é simples quando você trabalha aqui, ó, nesse diagrama. E é a mesma coisa que diz essa fórmula toda aqui. Então, o teorema de Bayes, quando você pega ele num livro e aparece assim, ó, parece meio assustador. Então, não é para fazer assim. A ideia é que você construa o diagrama e facilmente vai conseguir chegar na resposta. Espero que tenham gostado. Coloca ali nos comentários se você já conhecia esse jogo do bilhar sem as caçapas. Eu estou pesquisando há um tempão as regras do jogo. Eu ainda não achei todas as regras. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí.